Eu vou dividir esse vídeo, tá? Em primeiro, análise em relação ao Palmeiras e Vitória. Depois eu vou deixar vocês aí com falas do Abel Ferreira da coletiva e depois falando sobre o Flamengo. Enquanto eu tô começando a gravar esse vídeo aqui, tá 1-0 pro Fluminense. Eu não sei que hora que você tá vendo esse vídeo, se já acabou, se de fato o Flamengo perdeu o jogo, mas a rodada que era mais difícil pro Flamengo e mais fácil pro Palmeiras. O Palmeiras conseguiu empatar com o Vitória em casa, né? Então é complicado, mas enfim, a gente vai falar no final desse vídeo. Eu comento obviamente o resultado do Flamengo, porque daí eu já vou trazer aqui o vídeo depois, tá? Mas tem que falar do Palmeiras, não tem como não falar do Palmeiras. O Palmeiras muito mal hoje contra o Vitória, óbvio. Tem o cansaço, assim como o próprio Flamengo também você vê que tá sentindo. Todo mundo tem esse cansaço, né? O próprio Vitória também, todo mundo jogou bastante. Palmeiras, Flamengo acabam jogando mais porque vão avançando nas competições, mas os dois, inclusive, caíram cedo na Copa do Brasil. Então, os dois tiveram aí algumas semanas de descanso, né? Teve muita coisa, mas também tiveram o Mundial. Então, no final das contas, Palmeiras e Flamengo tá no mesmo pé, né? Tá no mesmo pé, com algumas lesões pontuais. Agora o Flamengo tá com o Pedro fora da final praticamente, né? O que tudo indica, o próprio jogador foi que tá fora, não sei que estejam blefando, mas acredito que não. Palmeiras tem, por exemplo, o Paulinho e o Lucas Evangelista que estavam muito bem, o Everton, mas hoje me parece que o Carlos Miguel tá correspondendo bem, mas todos têm lesão, todos têm o cansaço, é muito parecido o momento da temporada. Só que, cara, a gente empatou com o Vitória, eu falei aqui já sobre Bahia e sobre Mirassol. O resultado foi ruim? Foi ruim. Mas pior ainda é a gente ter empatado com eles também no primeiro turno. Ou seja, a gente fez 2 pontos contra o Vitória, contra o time do Z4. Né? A gente fez 2 pontos contra o time do Z4, a gente perdeu para o Santos, a gente tinha perdido já para o Mirassol que tá melhor, né? Mas são 3 jogos fazendo 1 ponto, né? De 9 disputados, o Palmeiras ganhou 1 ponto. Então fica complicado você pensar em título, né? Você pontuar tão pouco na reta final. O campeonato de pontos corridos ele é dividido por mini campeonatos, né? Você faz cada 5 jogos, talvez, dependendo aí, você pode dividir pelas coisas que vão acontecendo. E o Palmeiras nesse mini campeonato no final, na reta final, tá muito mal, né? E não é só o resultado é ruim também, mas o desempenho também. O Palmeiras preocupa muito com o desempenho. Chuveirinho na área pra caramba. Hoje, no primeiro tempo, era só o Alan que buscava alguma coisa. No segundo tempo, ali no final, entra o Gustavo Gomes pra ficar de centroavante, tentando escorar. Então isso é muito pouco pra folha salarial que a gente tem, pro time que a gente tem. Claro, você tem que falar da questão individual, né? O próprio Alan, como eu falei, é o único que procura. Felipe Anderson entra no segundo tempo ali muito mal, o Flaco que jogou mais tempo também mal, Bruno Rodrigues muito mal, Rafael Veiga, Andrés Pereira também, assim, pra vocês terem uma ideia, no primeiro tempo, dos poucos que tentavam alguma coisa, que aí também tropeçava na bola, mas que tentava era o Jefté. O Jefté pela esquerda teve algumas descidas, mas também nada demais, mas a única notícia boa, digamos assim, no primeiro tempo foi o Alan. E aí o segundo tempo foi aquilo. Pra sorte nossa ainda, o Vitória não tem poder nenhum de fogo. O Vitória realmente é muito ruim. Então não conseguia nem aquele time que incomoda, que dá uma escapada, o outro, não conseguiram nem isso. O Vitória realmente estava muito mal no jogo, é um time realmente muito limitado, então acabou ficando nesse 0-0, o Palmeiras tomou alguns poucos sustos ali, mas, né, também, se você olhar, acho que foi só aquela defesa ali no final, talvez 2 defesas do goleiro do Vitória no final ali, uma boa defesa no chute do Felipe Anderson também. E aí fica essa sensação, dependendo do que acontece no Maracanã, né? O Flamengo abre mais pontos, ou mesmo que o Flamengo perca, aí fica aquela sensação, era agora que era pra gente ter chegado e voltado à liderança, porque se o Flamengo perde, o Palmeiras ganha, o Palmeiras volta à liderança. E aí são menos rodadas, né? Você vai tendo cada vez menos rodadas para recuperar esses pontos aí que o Flamengo acabou abrindo. Mas falando do Palmeiras é isso, desempenho muito abaixo. E preocupa porque a gente tá no dia 19 de novembro. A final da Libertadores é daqui 10 dias. Então como não ficar preocupado com isso? Né? Pensando que o time tá aí né, na boca de uma final de Libertadores. Claro, final única, pode acontecer tudo. Pode ser que seja a melhor noite do Palmeiras no ano. Né? Melhor tarde, melhor noite. Como também pode ser ruim. Então a final única ela abre muitos
ali abre um leque de opções aí. Mas no brasileiro você tem que ter regularidade. O brasileiro é o campeonato que premia, os pontos corridos, né? É o campeonato que premia regularidade. Você ir bem em todas as partes do campeonato. E nessa reta final o Palmeiras não tá andando bem. Se dependendo do que acontecer com o Flamengo, ainda o Palmeiras teve sorte, né? O Palmeiras ainda, se o Flamengo perde, o Palmeiras ainda consegue tirar um ponto de diferença, mas é realmente, pensando em desempenho, que daí a gente tem o Fluminense em casa depois. O Fluminense é um time difícil. Depois a gente tem o Grêmio, né, que tá ali numa situação complicada. Depois a gente viaja e depois tem os jogos ali voltando e não tem mais jogo em casa. O Palmeiras não joga mais em casa depois desse jogo contra o Fluminense. Então a gente só tem mais um jogo em casa. Uma reta final sem jogar em casa para um time que tá caindo de produção é realmente muito preocupante, tá? Vamos agora para as falas do Abel Ferreira aí na coletiva. Vamos ver o que a gente conseguiu aproveitar aí e depois a gente fala do jogo do Flamengo. Você vê uma queda de rendimento do time ou uma certa pressão até psicológica por estar numa final tão importante contra o Flamengo daqui praticamente 12 dias? Temos que falar de muitas coisas, não é? Temos que falar das narrativas que se criaram em que o Palmeiras é beneficiado pelos árbitros. Hoje temos um jogador que é expulso. O Andrés leva o primeiro amarelo com o árbitro a 5 metros e o Andrés nem toca no jogador. Isto é claro, são factos, ok? No jogo contra o São Paulo, há um penalti para o São Paulo, que toda a gente fez um escabeche, que ninguém toca na bola, porque a bola furou o jogador e o jogador abalroa. E toda a gente disse que é penalti. E mais, penduraram o árbitro, meteram um dos melhores árbitros brasileiros, meteram a cabeça dele a prémio. Que o ano passado arbitrou só a final olímpica entre a França e a Espanha. E o que fizeram, meteram a prémio. Meteram a cabeça dele no cepo. O penalti claro que há no Santos a nosso favor, a bola também furou. Foi o que disse o Klaus, que é um excelente árbitro também. A bola furou, mas depois há um contacto. Onde é que está o critério? Isto é a primeira coisa para falar, para introduzir. Uma é a nossa responsabilidade e a outra é a responsabilidade daquilo que estamos a assistir. Eu não consigo entender como é que o árbitro hoje dá o primeiro amarelo. Um lance a nosso favor, estamos em ataque, o Andrés ganha a bola, o jogador vem por trás, leva amarelo, o árbitro não viu, está à frente, o árbitro não viu. Será que também vão pendurar este árbitro? Sabem porquê que o meu Andrés foi expulso? Foi dizer ao árbitro, é ridículo. E tudo o que ele escrever que não seja isto é falso. É ridículo o amarelo que me deste. É ridículo. E o árbitro, segundo amarelo, expulsou. Ponto. Sobre o jogo. 45 minutos demos de avanço ao nosso adversário. Apatia total. Falta de assumir a responsabilidade de rematar, de chutar, de ir contra um. Exemplo, como o Leque de 20 anos faz, temos que fazer os outros, os que estavam à frente. Assumir essa responsabilidade de encarar, ir para cima, arriscar, perder a bola, assumir essa responsabilidade. Foi isso que faltou na segunda parte. Só tocámos para trás e para o lado, para trás e para o lado, para trás e para o lado. Na segunda parte foi completamente diferente. Criámos oportunidades suficientes e mesmo na primeira parte tivemos uma, Bruno Rodrigues, um lance do Alá em que ele falha no golo. Temos uma clara na primeira parte para fazer. Mas não posso dizer que fizemos uma primeira parte. Não fizemos. Demos 45 minutos de avanço. Fomos passivos. Faltou-nos toda a agressividade ofensiva da nossa equipa. A segunda parte foi completamente diferente. Tivemos Veiga de segunda bola de rebote no goleiro, que o goleiro defendeu. Tivemos o remate do Filipe, tivemos o remate do Andrés, tivemos uma de cabeça do Facundo, enfim. A bola não entrou, a futebol é isto mesmo, temos que aceitar. Agora, da nossa responsabilidade da primeira parte ter sido passiva e para quem quer lutar pelo título muito pouco conseguida, é verdade, não posso dizer outra coisa a não ser dessa parte da nossa responsabilidade, não fizemos uma boa primeira parte.
Abel, boa noite. Esse ponto conquistado de hoje foi o único dos últimos 9 disputados, né? O Palmeiras chega para aquela partida contra o Mirassol na liderança do Campeonato Brasileiro, tinha ali um cenário de depender só de si mesmo para conquistar o título da temporada, assim como foi no ano passado nessa reta final também do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que acaba perdendo pontos, tem o jogo contra o Botafogo aqui no Allianz Parque, onde o Palmeiras até poderia jogar pelo empate para conquistar o título. Tem algo que vocês detectam desse ano que vem acontecendo, e principalmente nesse recorte dos últimos 3 jogos, dos 9 pontos que foram disputados, que talvez esteja ligado ao ano passado, de uma queda de rendimento numa reta final tão importante e decisiva de Campeonato Brasileiro, embora tenha uma final de Libertadores? Quantas equipas na história ganharam 4 seguidos? 4 seguidas? Nenhuma. Há 4 anos quem é que ganhou o campeonato? Palmeiras. Há 3? Palmeiras. Há 2? No ano passado, Botafogo. Mas lutámos até a última jornada para ser campeões. Este ano não dependemos de nós. Não dependemos de nós. Isso concordo contigo, já não dependemos de nós. Eu também queria ganhar todos os dias, queria ser o melhor treinador do mundo, queria ganhar todos os jogos, mas nem sempre eu vou conseguir. E não é por isso que eu não me trabalho, que não me esforço. Eu e os meus jogadores é que não damos o nosso melhor, sim, é verdade. E temos que assumir isso. Contra o Mirassol, tínhamos 3 pontos de vantagem e não fomos capazes. E perdemos bem esse jogo, porque o Mirassol foi melhor do que o Palmeiras. Eu não vou aqui arranjar desculpas, porque quando se ganha, o mérito é de todos. Quando se perde, a responsabilidade é do treinador, é assim que funciona. Mas nós dentro sabemos perfeitamente que quando ganhamos, ganhamos todos, e quando perdemos, perdemos todos, porque a responsabilidade é de todos. Portanto, não sei o que é que vai acontecer daqui até ao fim. Sei que já estivemos na frente do campeonato. Sei que estamos na luta pelo título. E sei que estamos em 4 anos também. Ganhamos 2 Libertadores. Uma saímos nos quartos de final, outra saímos na meia-final e estamos lá outra vez. Cada um olha para o lado que quer. Cada um olha para o lado do copo que quiser. Eu ainda não sei o que é que vai acontecer. No final farei o balanço. Agora, dizer-te que estamos bem, que estamos... Não estamos. Nem estamos bem e estamos a receber os nossos jogadores vindos da seleção agora. Vamos nos preparar. Infelizmente hoje, mais uma vez, ficámos sem um jogador por primeiro amarelo ridículo, que o Andreas levou, um jogador que nós sabemos que é fundamental. Foi falar com o árbitro, não foi discutir, foi falar com o árbitro e disse exatamente isso que eu vos estou a dizer. Foi ridículo o primeiro amarelo que tu me deste e ele deu-lhe o segundo amarelo. Portanto, quando nós fizermos bem as contas do deve e do haver e das narrativas que se foram criando ao longo dos anos, ou esqueceram-se das linhas do VAR que apagaram aqui na Copa do Brasil com o São Paulo. Alguém se esqueceu disso? Não. Alguém se esqueceu. Ninguém meteu a cabeça do Arte nem do VAR no cepo. Termino dizendo isto. Os responsáveis por estarmos na posição que nós estamos, na final da Libertadores, é nossa. A responsabilidade por estarmos na posição que estamos no campeonato é nossa. Mas só me engana quem eu quero que me engane. O Abel fez 2 pontuações importantes aí, né? Reclamou da arbitragem, que faz parte, realmente teve a questão do cartão pro Andrés Pereira, e depois da expulsão dele, teve o pênalti pedido ali, né, no primeiro tempo. Pra mim foi no ombro, tá? Eu sei que o jogador ele faz o movimento, mas pra mim pega tipo bem aqui no ossinho, né, do ombro. E aí, no segundo tempo, tem um agarrão no Murilo que pra mim ali acho que dava assim, viu? Mas enfim, também o Palmeiras, digamos assim, que não foi por causa da arbitragem que não ganhou esse jogo, mas o Abel também não tirou ali a responsabilidade do elenco. Eu acho importante ele falar isso também.
Espero que seja essa fala internamente também, tem que cobrar de fato. O Alan, eu falei aqui já no começo, né, que o Alan foi dos poucos que chamaram a responsabilidade, e aí depois no final do jogo fica aquele desespero. Então, contra o Fluminense agora, até aqui tá 2-0 pro Fluminense em cima do Flamengo, vamos ver aí trazendo as falas do flamenguista também. Mas no final de semana a gente tem uma outra oportunidade. Quem sabe o Bragantino arruma pelo menos um empate contra o Flamengo. O Flamengo também tá cansado fisicamente. E o Palmeiras vence o Fluminense. Pode acontecer tudo aí no campeonato. Poderia ter terminado hoje. Pra mim, o Flamengo perdeu a chance hoje de ser campeão brasileiro, tá? Pessoal, vou dar um recado importante pra você que já vai pra final da Libertadores, já que já garantiu aí. Você talvez tenha viagem, mas não tem hotel e não tem ingresso, enfim, várias questões que a gente sabe que você acaba resolvendo uma coisa de cada vez, mas a Absoluto Sport, que é a agência oficial das viagens da Conmebol, que a gente tem divulgado aqui, o Bruno vai para a final da Libertadores com os caras, eles têm agora, cara, é importante a gente falar aqui, ó, eles têm não só ingressos disponíveis, né, eles têm os ingressos disponíveis oficiais, mas também hotéis no distrito de San Isidro, em Lima, tá, onde a torcida do Palmeiras vai ficar concentrada. Então eu vou deixar o QR Code na tela aí, o link fixado no comentário para você entrar no site deles e ver. Às vezes você não fechou ainda, você tá vendo esse vídeo, você não fechou ainda, você pode fechar o pacote com os caras. Às vezes você tem uma coisa ou outra só faltando, você também consegue agilizar com eles. Beleza? Então era esse o recado, bora aí pro restante do vídeo. E vamos para a parte final do nosso vídeo agora, que é o quê? Reação dos... Cara... O Flamengo perdeu pro Fluminense numa rodada onde o Palmeiras empatou com Vitória. Meu Deus, era pra gente estar na liderança, era pro Palmeiras depender só de si mesmo. Se bem que às vezes quando a gente depende só de si mesmo é complicado, né? Mas o Palmeiras perdeu a chance de ser líder, mas vamos comemorar o lado bom. Não vou falar que a rodada foi boa. Boa não dá pra falar, mas foi razoável, porque a gente vacilou, mas o Flamengo vacilou mais ainda. E aí o Palmeiras ainda conseguiu tirar um ponto. Vamos supor que na próxima rodada o Flamengo empate, o Palmeiras vença. Já vamos olhar como que vai ficar a questão da tabela. Vamos dar uma olhada aqui nos flamenguistas, né? Esses caras que a gente tá acostumado a trazer aqui. Pilhado, Flazoeiro e Paparazzo. Vamos começar aqui pelo Pilhado. Eu gostaria de saber da onde o time do Flamengo sai para as partidas. Porque pelo jeito o Flamengo sai de um spa, o Flamengo sai de uma sauna, o Flamengo sai da Termas. Eu não sei de onde o Flamengo sai para jogar uma partida de futebol. É sempre a mesma coisa. É sempre um primeiro tempo preguiçoso, xoxo, ruim, para tentar buscar no segundo tempo. Até quando esse time não vai ter vergonha na cara no primeiro tempo? Eu não sei se sai da Termas, eu não sei se sai da sauna, se sai de um spa, se sai da massagem, né? Tem jogador aí postando massagem. Eu não sei de onde o Flamengo sai para jogar os jogos, porque o primeiro tempo é sempre sonolento, xoxo, ridículo, e tenta buscar no segundo. Não dá para entender. Ou o treinador costuma cobrar, começa a cobrar postura firme desde o primeiro minuto de jogo, ou assim o Flamengo, porque tem resultado por enquanto, aí a torcida não reclama, mas tem que cobrar. Não dá para entrar dormindo todo o jogo. Eu gostei. Cara, eu acho que o Flamengo, assim como o Palmeiras, tá sentindo... Acho não, né? Tenho certeza que os dois estão sentindo muita parte física. Isso fica muito óbvio. Aí você pega um caso clássico, né? O Fluminense jogando ali, né? Dando a vida com muita intensidade. Aí o Flamengo acabou sentindo, né? E, cara, só que, digamos assim, paciência, né? Palmeiras e Flamengo tem um bom elenco, chega disputando o título porque investiu, e aí você tem que se virar com essas coisas, né? Antes a gente chegar aqui brigando por título, que igual o Santos agora brigando para não cair, por exemplo. Então tem, digamos assim, uns extremos aí que eu prefiro estar no extremo que eu tô. Mas, obviamente, que a cobrança é também pesada, né? Eu já postei isso um tempo atrás e volto. Quando o Palmeiras e o Flamengo tropeçam, mano, é um evento. É um evento. Porque hoje, o Palmeiras tropeçou e qual que era a parada nossa? Mano, o Flamengo ganhar é campeão, né? Fica muito difícil buscar. E agora, do lado dos caras, eu acho que ficou essa sensação. Deixaram escapar, talvez, o final do campeonato. Ó, matematicamente não seria campeão. Mas, né, abririam 5 pontos, tem questão do número de vitórias e tal. Vamos ver, Flazoeiro. Duas coisas que eu vou dizer aqui. Primeiro, o Flamengo foi roubado no pênalti que não deram em cima do Bruno Henrique. Segundo, perder, ganhar, empatar, tudo isso faz parte do jogo. Problema do jogo de hoje foi a atuação no primeiro tempo. No segundo tempo, o time mostrou vontade. Ainda somos líder do Campeonato Brasileiro.
não está perdido. Só depende de nós. Mas o comportamento dentro do campo tem que ser comportamento de quem quer ganhar. O comportamento dentro do campo tem que ser comportamento de campeão. Não pode dar mole. Perdemos hoje 3 pontos. Levanta a cabeça, sábado tem Bragantino aqui. Não vamos fazer caças bruxas. Não vamos, nada. Primeiro tempo horroroso do Flamengo. Segundo tempo foi pra cima do Fluminense e fez um gol, mas não foi o suficiente pra ganhar. Agora é consertar o que tá errado e vencer sábado o Bragantino e continuar na perseguição do Campeonato Brasileiro. Vambora com tudo. Não tem nada perdido, assim como o Palmeiras, que pra mim teria se o Flamengo tivesse ganho, né? Mas realmente eu acho que fica essa sensação aí de perder a chance de ser campeão. Só que a gente tinha ali que o Flamengo, basta pra ele um empate e 4 vitórias, né? Não exatamente isso, porque se o Palmeiras... era isso. O Flamengo podia um empate e 4 vitórias seria campeão. Agora já não tem mais essa chance porque perdeu, né? Então se empatar agora e o Palmeiras ganhar dele, aproxima. Então esse número reduzido de rodadas vai diminuindo, você fica sem margem de erro. Então, por exemplo, se o Flamengo empatar no próximo jogo e o Palmeiras chegar, o Palmeiras tem menos rodadas para se manter. Mas os dois, né, estão vacilando muito. Vamos ver o Paparazzo aqui, se ele postou que ele... Aqui, ó, vamos ver. É inacreditável, cara, perder pro Fluminense e com um primeiro tempo absurdo. O time não entrou em campo. E, cara, a gente tem que criticar. O Felipe demorou demais a mexer no time. Cara, você percebe que o time não tá bem ainda no primeiro tempo, você mexe, cara. Pelo amor de Deus, era óbvio que o Flamengo não ia conseguir empatar ou virar o jogo se não mexesse cedo. E, cara, eu vou te falar, o time sem vontade, o Fluminense jogando com muito mais raça, muito mais vontade, é inadmissível, cara. Cara, o Flamengo não cria nada, o Flamengo não tinha jogada. Cara, inacreditável, irreconhecível no primeiro tempo. E segundo tempo também, cara, é aquele arame liso, o time que também que não faz nada, que não... Cara, olha, eu vou falar pra vocês, cara, é inacreditável, cara, é inacreditável. A chance que o Flamengo perde, né? Eu já sabia, o que eu falei antes do jogo, falei que era clássico, era jogo dificílimo, porque clássico é isso. Agora, tanto que o Flamengo ganhou um e perdeu o outro por um gol de diferença. Agora, é inadmissível, né, cara? É inadmissível um time como o do Flamengo, você com o elenco que tem, você demorar tanto pra mexer. E o Felipe, cara, será que ele não viu que o Saúl não tava bem no jogo? Né? E, cara, eu vou falar uma coisa, vi muita gente criticando o João, o zagueiro. O garoto realmente, eu vou falar pra vocês, o João realmente, ele tem ganho experiência, é muito jovem. Um jogo como esse, é óbvio que ele ia entrar nervoso. Eu sinceramente entraria com o Cleiton, que é mais velho, né? E eu acho que talvez aguentasse mais a pressão. Agora, cara, é inacreditável. Um jogo inacreditável. Mas aí eu vi o pessoal, empatou, sou líder, perdeu, sou líder, ganhou, sou líder. Cara, não tem que ficar também comemorando isso não, cara. Porque se não é o Vitória segurar o empate lá contra o Palmeiras, o Flamengo tinha perdido a liderança, cara. O Flamengo tinha perdido a liderança. Vamos parar também de passar pano. O Flamengo entrou sem vontade. O que é isso? Tá disputando o campeonato para abrir 5 pontos e entrar sem vontade nenhuma. O Flamengo entrou sem vontade nenhuma no jogo. Sem vontade nenhuma no jogo. Não queria ganhar, pô. Não tem como não perceber que tem alguma coisa errada, né? Questão anímica, sei lá, cara. Será que não é possível os caras entenderem que era um jogo decisivo? Olha a vontade que o Flamengo entra em campo, cara. Vontade zero do Flamengo em campo. Isso é inadmissível, cara. Parece que já tava... Cara, vou falar pra vocês, parece que já tava... tipo assim, não tava disputando nada. Que era um amistoso, amistoso, vamos segurar porque tem uma final aí na frente. Pelo amor de Deus, que isso, cara? Jogo pra você abrir vantagem pro título, ficou a 2 pontos agora. Mas, cara, inacreditável, cara. Cara, eu tô tentando me convencer... que assim, o fato vai que o Palmeiras tivesse ganho do Vitória, talvez o Flamengo não teria perdido pro Fluminense, porque você entra mais ligado. Então, eu tô tentando me convencer disso, pra não ficar tão bravo com o resultado do Palmeiras, mas óbvio. O que a gente tem é que o Flamengo perdeu pro Fluminense e a gente perdeu a chance. 69 pontos, o Cruzeiro pode chegar, viu? O Cruzeiro pode ganhar seu jogo, ir pra 67 e ficar 2 pontos
do Palmeiras e a 4 do Flamengo. Difícil pro Cruzeiro, mas ainda tá aí. O Palmeiras chegou a 69 e o Flamengo estacionou no 71. Número de vitórias, isso é importante, 21. Então, como eu disse, se o Flamengo empata o próximo jogo, vai a 72. O Palmeiras ganha, vai a 72 também, mas com um número de vitória a mais. Então, o Flamengo hoje não tem o privilégio de poder empatar, tá? O Flamengo tem que ganhar seu jogo aí, se empatar ou se perder. É complicado. E esse jogo contra o Bragantino é traiçoeiro, hein? A gente sabe muito bem que jogo contra o Bragantino é traiçoeiro. Então, a tabela ficou assim. O campeonato segue em aberto. O campeonato poderia ter acabado hoje, mas o campeonato segue em aberto. Assim como estaria aberto se a gente tivesse também tomado a liderança. Mas, claro, a gente estaria numa condição, pelo menos ali na tabela, ali, né? O que vale, a gente sabe, o que vale é na 38ª rodada. Liderança na 38ª rodada. Mas, pra mim, o campeonato poderia ter acabado há alguns minutos atrás. Hoje está aberto e muito, porque essa questão aí que o Paparazzo e os três falaram aí, o Flamengo tá sentindo muito, tá sem criança e tal, mas tá sentindo muita parte física, parte anímica. E o Palmeiras também. Então os dois estão... Então pode ser que assim, uma noite muito boa do Palmeiras e uma noite muito ruim do Flamengo inverta as coisas. Hoje foi uma noite ruim dos dois. Então o campeonato ficou quase igual ao que já tava, com o Flamengo perdendo um pontinho aí. Beleza? Deixa seu comentário aí, seu like, sua inscrição no canal, muito importante, tá? Tamo junto.